Graças e paz, igreja. Boa noite. Gostaria de convidar todos os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Pequena dificuldade aqui com você. Amém, irmãos? Jó capítulo 14, o título é assim: Jó medita sobre a brevidade da vida. É isso que nós temos feito nesse culto, em todas as nossas leituras que fizemos até agora. Mas vamos meditar nesse momento com Jó. Versículo 1 até o versículo 15 nos diz assim: O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundície pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisse na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse. E me puseste um prazo, e depois te lembraste de mim. Morrendo um homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Teria saudades das obras de tuas mãos. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, tem misericórdia em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos tanto, Senhor, da tua direção, da tua iluminação, Pai. Nós precisamos tanto, Pai, da sabedoria que vem do alto. Estamos aqui nessa noite como povo teu, Senhor, te cultuando e reconhecendo que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nós precisamos da tua palavra, como precisamos do pão diário, do alimento de cada dia, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor. Através da tua palavra, por intermédio do teu Santo Espírito, Senhor, nos alimenta nessa noite, Pai. Possamos sair daqui edificados, confortados, exortados, e que almas possam se render aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos muitos planos e expectativas, pelo menos eu tenho. Noivado, então certamente espero casar. A ida ao seminário, que ainda não aconteceu. Você tem os seus planos e as suas expectativas. Nem todos irão se realizar. Mas nessa vida, nós temos uma certeza. Todos morrerão, exceto se Cristo voltar antes. Mas pelo curso normal dessa vida, o homem só nasce com a certeza que um dia, assim como ele veio a esse mundo, ele também partirá dessa terra. Sendo uma certeza para todos os homens, nos cabe uma indagação: por que pensamos tão pouco acerca dessas coisas? Porque os homens em geral não se preparam para esse dia se eles sabem
que esse dia vai chegar. Em geral, os homens não gostam de meditar nessas coisas. Vivem como esse dia não fosse chegar. Esta semana na internet, eu vi 2 relatos sobre 2 pessoas diferentes que se depararam com a morte. E elas reagiram de forma muito oposta. O primeiro deles é o cantor americano James Brown. E ele conta a sua experiência quando ele esteve no enterro de Elvis Presley. Ele diz assim: quando entrei e vi o caixão aberto, senti que precisava desesperadamente de consolo. Eu coloquei a minha mão sobre o seu coração, o coração de Elvis Presley, e disse com lágrimas nos olhos: seu rato, por que você nos deixou? Como você pôde fazer isso acontecer? Como você pôde deixar isso acontecer? Foi muito estranho para mim. Era apenas a 2ª vez que eu tocava em alguém morto. Isso me fez pensar sobre o desperdício de um talento tão grande. O que me fez questionar o que eu estava fazendo com a minha própria vida. Durante toda a minha vida, eu não pude encontrar nenhum caminho seguro para sair dela. Se nem Elvis pôde encontrar alguma maneira de não morrer, como alguém poderia? Essa foi a conclusão desse homem. Do lado oposto, o Dr. Rogério Brandão narrou a história de uma criança com 11 anos de idade no Hospital do Câncer de Recife. Ele não disse no seu texto o nome dessa criança. Ele chama ela de Anjinho. Anjinho tinha câncer. Estava numa fase muito avançada, ela morreria em poucos dias. E ela sabia disso. Aquele médico entra na sala, vai conversar com aquela criança, e ela diz: tio, minha mãe vai sentir saudade de mim, mas eu não estou com medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu não nasci para essa vida. Aquele homem chorou, e nós sabemos que o médico é alguém que se depara diariamente com muitas tragédias e não chora fácil. Muitas vezes até fica endurecido, mas ele chorou. E depois ele perguntou àquela criança: por que você não tem medo da morte? Ela disse: tio, você sabe quando você dorme num lugar que não é sua cama, e do meio da noite seu pai vem, lhe carrega nos braços e leva você para a sua cama. Manhã cedo você desperta e percebe que estava no seu lugar. É assim a morte para mim. Eu vou fechar os meus olhos por aqui. Meu pai vai vir me buscar. E quando eu abrir os olhos novamente, eu estarei em casa. Meus irmãos, nós temos 2 figuras opostas em uma mesma realidade: a morte. Como nós iremos nos deparar com ela? Você tem pensado a respeito disso, ou isso é uma reflexão que não é agradável a você? E por que essa reflexão não é agradável? Meus irmãos, todas as filosofias do mundo, elas têm que tratar desse problema. Qual é o sentido da vida? De onde viemos e para onde vamos? Qualquer filosofia que não trate disso, não serve. Toda teologia deve partir desses assuntos. Qualquer teologia que não leve em conta para onde nós vamos e o que vai acontecer conosco no final de nossa jornada, não serve. Se uma teologia só se foca em coisas aqui da terra, pode jogá-la fora. Ela não tem serventia nenhuma. No livro de Jó, especificamente nesse capítulo 14, nós iremos encontrar algumas reflexões muito valiosas sobre esse assunto. Apesar de Jó ser uma literatura muito difícil. Por que Jó é tão desafiante? Primeiro, ele provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia. Cronologicamente, nós sabemos que os eventos de Gênesis foram os primeiros. Mas Gênesis e o Pentateuco só foi escrito por Moisés. A maioria dos estudiosos acredita que Jó veio antes de Moisés. Na verdade, Jó está entre Abraão e Moisés, mais perto de Abraão do que de Moisés. Então é uma literatura antiga. Você vai encontrar coisas aqui que são antigas, que os estudiosos têm dificuldade de entender o que Jó estava querendo dizer naquele contexto. Como se não bastasse só isso, Jó é poeta. É um livro poético. E poesia é difícil de entender.
Se muitas vezes nós falamos em linguagem normal e as pessoas não entendem, quanto mais uma poesia. Jó também é complicado porque ele trata do problema do mal. Como é que pode haver um Deus soberano e bom e existirem coisas más e homens que fazem parte do povo de Deus passarem por situações dificílimas? Jó trata disso, um assunto complicado. E por fim, por que Jó é complicado? Porque Jó é um debate. Capítulo 1 e 2 nós temos uma narrativa, mas a partir do capítulo 3 nós temos Jó debatendo com seus 3 amigos. Ora Jó fala, ora os amigos falam, ora Jó fala com Deus, ora Jó fala com seus amigos. E aí você vai ter coisas que são verdadeiras, você vai ter coisas que não são verdadeiras, e você vai ter coisas que são verdadeiras, mas que não se aplicam a Jó. Nós precisamos observar esse livro com bastante cuidado, em que pese a sua riqueza. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender o que aconteceu com Jó até chegarmos aqui nesse capítulo 14. Como é que o capítulo 14 se encaixa na narrativa de Jó? No início do livro de Jó, fazendo um pequeno resumo, nós temos que há um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus diz: veja o meu servo Jó. Ele é íntegro. E Satanás, naquele momento, ele acusa Deus de ter o afeto e a fidelidade de Jó somente porque ele o cercava e dava a Jó tudo o que ele precisava. Naquele momento nós começamos a perceber uma história de provação. E veja, o que estava em prova ali não era a integridade de Jó, porque Jó era pó, como nós somos, e ele mesmo reconhece isso nos seus escritos. O que estava em prova ali era a fé de Jó. Jó era íntegro por causa da sua fé em Jesus Cristo. E o diabo lança um desafio ali. É possível essa fé? É possível essa fé que não está ligada às coisas, mas está ligada ao próprio Deus? É possível. Não por nós, mas por Cristo. É possível. E é essa fé que deve existir em seu coração. Essa fé que salva, quando eu me apego a Cristo e me apego a Deus mais do que qualquer outra coisa. E para que essa fé fosse provada, todas as outras coisas foram retiradas de Jó. Família, riquezas, bens. No capítulo 2, a sua própria saúde é retirada, mas ele permanece de pé. A quem se viu essa prova? A Deus? Não. Deus já sabia, porque Deus que colocou essa fé no coração de Jó. A Satanás? Satanás é homicida desde o início. Satanás nunca vai mudar de suas posturas. Essa prova serviu a Jó e serviu a todos nós. Deus já sabia que tinha imputado aquela fé no coração de Jó. Ele é que não a conhecia ainda. A provação fez isso. No capítulo 3, Jó, na sua miséria, ele recebe a visita dos seus 3 amigos. Primeiro momento, aqueles homens passam 7 dias calados ao redor daquele homem. Depois de 7 dias, quem rompe o silêncio é Jó. A Bíblia nos fala que ele emitiu alguns sons desesperadores. Não é para menos. Ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, perdeu a sua saúde e a sua mulher também mandou que ele amaldiçoasse a Deus e apostatasse da fé. Ele estava sozinho e totalmente ferido. No capítulo 3, Jó aborda pela primeira vez o assunto da morte. Nesse livro, meus irmãos, nós vamos encontrar alguns temas nas reflexões de Jó que vão se desenvolvendo. Por exemplo, no capítulo 3, ele fala da morte de forma muito desesperadora. Primeiro ele diz que Deus deveria amaldiçoar o dia que ele nasceu para que esse dia nunca existisse. Ele não quis nem existir. Depois ele diz, não, tudo bem, vamos dizer que eu existi, mas eu deveria ter morrido pelo menos no útero, para que não visse as obras más que se fazem debaixo do sol. Depois ele diz, não, tudo bem, vamos dizer o seguinte, existi, nasci, mas que eu vivesse só até aqui, onde começou minha desgraça. Aqueles que padecem grandes males deveriam morrer depressa. Essa é a conclusão de Jó no capítulo 3. O capítulo 3, ele se relaciona com o capítulo 14, porque depois de Jó debater com seus amigos
e conversar com seus amigos, agora ele se volta para Deus. E você vê que Jó aqui resgata o tema morte, mas não com o mesmo desespero. É assim o livro de Jó, meus irmãos. Ele começa numa posição de muita dor e ele sai ficando mais lúcido e mais claro ao longo dos capítulos. Então, o que Jó fala no capítulo 3 é uma evolução. No capítulo 3 há uma evolução para o que ele fala no capítulo 14. Aqui ele reflete com mais serenidade. No capítulo 19, então, ele reconhece: meu Redentor vive e por fim se levantará. E no final do livro é que ele diz: agora os meus olhos te veem. Você percebe que é uma progressão na mente de Jó. Ele tinha revelações da parte de Deus, ele tinha um conhecimento da parte de Deus, e esse crescimento vai evoluindo conforme ele vai enfrentando os debates, conforme ele vai vivendo aquele momento de luta. A sua fé vai amadurecendo. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 14, nós vemos um Jó que reflete mais algumas coisas. Algumas compreensões deles vão ficando mais claras. Inclusive, alguma luz vai entrando por entre as frestas do teto. Imagine Jó no capítulo 3 como um homem que está imerso na mais completa escuridão. No capítulo 14, no teto há algumas brechas e aquelas luzes começam a entrar. Nós podemos contemplar esperança no capítulo 14. Nós podemos contemplar pequenos feixes de luz. E essa luz é Cristo, a luz do mundo. Nós podemos enxergar tudo isso aqui no capítulo 14. O capítulo 14 ele é dividido em duas grandes reflexões. Do versículo 1 ao versículo 6, Jó irá refletir sobre a brevidade da vida. Do capítulo 7 ao capítulo 15, ele irá refletir sobre a morte. Começaremos, pois, pela vida. Jó observa e analisa a sua vida e a vida dos homens em geral, e ele chega a 4 conclusões sobre a vida. A primeira delas é que a vida é frágil. Versículo 1, vamos ler juntos. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. O homem nascido de mulher. Quem é esse homem nascido de mulher? Porventura, existe algum homem que não foi nascido de mulher, exceto Adão? Acredito que todos nós que estamos aqui nascemos de mulheres. Na verdade, nascido de mulher pode ter 2 significados. O primeiro faz referência à primeira mulher de todos. Primeira mulher de todas, Eva. Os homens nascidos de Eva. É como se ele dissesse: essa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, ela começa de Eva em diante. Adão, antes da queda, não se aplica a ele. Se aplica a todos nós depois da queda. Outra interpretação, que eu acredito ser mais interessante, diz o seguinte: o homem nascido de mulher. Na figura bíblica, o homem é sinal de virilidade, de força, de luta. Os homens são os guerreiros que vão para as batalhas. Os homens são fortes e valentes. Isso está raro hoje, né? Mas no tempo bíblico esse era o padrão. Os homens fortes, bravos e valentes. A mulher era vista como frágil, como alguém a ser protegida. Jó está dizendo aqui: o homem nascido de mulher. Se a mulher já é frágil, quanto mais uma mulher grávida, com seus pés inchados, enjoada. Aquela criancinha que nasce recém-nascida, quão frágil ela é. Esse é o homem. E Jó diz que o homem nasce frágil dessa forma e o homem morre frágil também. Ou não morre? Quais são as causas mortes que nós podemos pensar aqui? Velhice, morre frágil. Acidente, morre frágil. Doença, certamente morre fragilizado. Percebam, o homem nasce da mulher frágil. O homem morre frágil. E no meio desses 2 grandes períodos, ele é forte? Não. Pensamos que somos fortes. Nascemos em fragilidade, vivemos em fragilidade e morremos em fragilidade. Essa é a nossa vida. O homem nascido da mulher.
vive breve tempo. Eu prefiro uma outra tradução que diz: tem poucos dias. Essa versão me agrada porque ela nos traz uma reflexão importante. Jó não nos diz que nós temos poucas semanas, tampouco poucos meses ou anos. Ele diz que nós temos poucos dias. E como isso é sábio, meus irmãos, e como isso é profundo. Não há nenhuma garantia que você vai ter mais uma semana. Deus não lhe promete que você vai ter um mês. Ele só lhe deu esse dia. Amanhã Ele pode lhe dar outro. Sábio é o homem que conta os seus dias e não seus anos, como se fosse viver aqui nessa terra indefinitivamente. Você tem dias. O homem tem poucos dias. E sempre, ele vai achar que precisa de mais. Por isso que quem bate o martelo final é Deus, quando está na hora. Venha. Qual é a média de vida que nós temos hoje aqui, no Brasil? Cerca de 90 anos, 80, 90. Meus irmãos, nós fomos criados para ser eternos. Essa média de vida não corresponde aos nossos anseios. Os patriarcas viviam em média 400 anos. É porque o pecado sai diminuindo. Nós temos poucos dias. Alguns vivem até muito menos. Alguns vão cedo. E a gente não sabe controlar isso. No versículo 2, Jó vai ilustrar isso para a gente com duas figuras. Primeiro, ele nos diz: o homem nasce como a flor e murcha. Depois ele nos diz: foge como a sombra e não permanece. A flor. Imagine a flor mais bela que você tem no seu jardim. Ou no jardim do vizinho, que dizem que é mais verde. Imagine aquela flor mais bela e mais cheirosa. Você a pega e você corta ela para levar para a sua amada. Dia da mulher, vou entregar a uma mulher. De preferência a sua. Você leva aquela flor. Meus irmãos, aquela flor tão bela, naquele momento que você a retirou, ela começa a murchar. Pouco tempo, não restará nada da beleza nem do aroma daquela flor. Flores murcham. A flor é efêmera, a nossa vida também. A sombra foge. Meu corpo faz sombra. A depender do ângulo que eu estou, essa sombra fica fugindo das luzes. Mas por fim, a luz se apaga e a escuridão engole aquela sombra e ela se foi. A vida é fugaz. Nós somos como essa flor. Por mais belo que você seja, você é essa flor. E por mais que você fuja da morte, por fim, as sombras chegam. Nós somos assim. A grande pergunta é: você depositaria todas as suas esperanças numa flor? Imagine o seguinte: você trabalharia de segunda a segunda para juntar dinheiro durante anos e anos e anos para comprar uma flor. Você faria isso? Você seria insensato a esse ponto? Uma flor que iria murchar? E por que você faz isso com a sua vida terrena? A sua vida terrena está murchando. E você está investindo tudo que você tem nisso. Você é um insensato. É por isso que nosso Senhor nos diz para não ajuntarmos tesouros aqui. Porque aqui tudo morre. Aqui tudo apodrece. Junte tesouros no céu. Essa foi a reflexão de Jó. Essa vida é frágil. A segunda coisa que ele diz é que se não bastasse essa vida ser frágil, breve, efêmera, fugaz, ela também é pesarosa. Para Jó, né, diante de tudo que ele estava passando. Vamos lá para o versículo 1 de novo. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Novamente, eu prefiro uma outra tradução que diz o seguinte: o homem tem poucos dias e é farto em inquietações. Você percebe que há uma proporção aí. Os dias são poucos e as inquietações são muitas. É como se nós pegássemos os nossos dias e fôssemos fazer o seguinte: vamos equilibrar para cada dia
uma inquietação. Aí você bota. Quando você chega no final, você percebe, meu Deus, como tem inquietação ainda? Já sei, vou botar 2. 3. 4. As nossas inquietações são muito maiores do que o nosso dia. Ou você só tem uma preocupação por dia. Quem é o bem-aventurado que passa por isso? Principalmente se você for um pai ou uma mãe de família. Uma inquietação você tem centenas num dia. Você pode imaginar as pessoas que sofrem com decepções, as pessoas que passam por lutas e grandes provações nessa vida. Provavelmente, essas diriam amém com mais facilidade. É verdade, Jó. É verdade, Senhor. É pouco dia para sofrimento demais. Mas você pode pensar, mas nem todo mundo é triste assim. Tem gente que é feliz. Tem gente que não está na igreja, que é incrédulo, mas é feliz. Esses também são fartos e inquietações. Ou você acha que essa busca desenfreada por felicidade também não é triste? Farras e farras e farras, ressacas, ressacas, ressacas. Busca se iludir com todo tipo de entretenimento, mas a fome continua no coração e o cheiro de morte ainda está em suas narinas. Ele é triste também, ele só não reconhece isso, ele tenta disfarçar através do entretenimento. Meus irmãos, até a vida do homem, na busca de alegria, é triste. Um tempo atrás, eu li um artigo muito interessante, que o título era Fila para ser Feliz. Nesse artigo, o jornalista dizia o seguinte, que há uma nova moda em São Paulo e que talvez também haja aqui de alguma forma. As pessoas, todos eles agora têm a ideia que para você ter um domingo feliz, você deve pegar a sua bicicleta e andar num parque com a sua família. É interessante. Quem disse que isso não é bom? O problema é que numa cidade como São Paulo, isso se torna depressivo. Você vai ter muita gente, muitos carros, um sol escaldante como está lá, e você nessa luta para chegar com a sua bicicleta, com a sua família naquele parque. Comentando esse assunto, o escritor diz o seguinte, no passado, dizia que domingo era dia para descansar. A Bíblia que nos fala isso, né? Hoje, descansa-se mais em certos empregos do que cumprindo a função social do lazer. Uma fila gigantesca de carros entope a rua. A região invadida por bicicletas de domingo e por frequentadores do parque vira um pequeno inferno em busca do lazer. Traço irônico esse. A busca pela felicidade e pelo descanso torna-se uma visita ao inferno. Filas quilométricas, sol escaldante, barulho das crianças no carro, a queixa da mulher e o marido ranzinza. Estamos ali na fila para ser feliz. Você percebe como isso é irônico? Até a felicidade desse mundo é triste. E triste é quem não percebe isso. Triste é quem não percebe isso. A ira de Deus está sobre todos os homens que não estão em Jesus Cristo. E ainda que eles disfarcem isso, a sua própria consciência os acusa diariamente. Essa vida tem uma poeira de morte que transforma tudo em cinza. É assim a vida debaixo do sol. Triste é de quem só tem essa vida. Esse é mais triste do que Jó. Jó não é triste. Ele continua. A vida é frágil, a vida é pesarosa e a vida é impura. Versículo 4. Vamos pular por hora o versículo 3. Quem da imundície pode tirar coisa pura? Quem da imundície pode tirar coisa pura? Imagine uma fonte que está contaminada e jorra água contaminada no rio. Por mais que você lá na frente, naquele rio, você fique jogando produtos químicos, a fonte está contaminada. Essa fonte é o nosso coração. Sabe qual é o problema desse mundo, que é triste até em sua felicidade? É o pecado. E o pecado é o nosso pecado. Nós fazemos parte dessa louca ciranda. Nós não somos alheios a isso. O salmista diz no Salmo 51:5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. É o pecado que deixa esse mundo triste. É o pecado que deixa tudo engessado. É o pecado que traz a morte.
E o que é que nos entristece mais do que senão a morte? Nada mais triste do que ter a certeza do fim. Todas as coisas ficam supérfluas quando você sabe que aquilo vai acabar em determinado momento. Isso é consequência do pecado, meus irmãos. Como é importante a gente meditar nisso. Se você tiver que odiar alguém, odeie o pecado. E não é o pecado dos outros não, é o seu pecado. Odeie o seu pecado. A tristeza que há nesse mundo é consequência dele. A ira de Deus que é derramada nesse mundo é consequência do pecado. Odeie o pecado. Há estresse e angústia em cada esquina por causa do pecado. Mas olha o que Jó fala. Ele se pergunta: quem da imundícia pode tirar coisa pura? Quem pode transformar o impuro em puro? Você sabe a resposta disso? Eu sei. Jesus Cristo. Ele pode transformar o impuro em puro. Aqui nessa igreja, ele fez isso aqui com muitos. Porque na verdade todos nós somos impuros e Cristo é que nos purifica através do seu sangue. Jó faz essa pergunta. Ele começa a ter lampejos de graça. Nós temos um rio de graça dentro dos nossos olhos. Nós somos privilegiados. Nós conhecemos Jesus Cristo. Aquilo que para Jó era só uma sombra, para nós é o sol da justiça, meus irmãos. É por isso que nós podemos ler esse texto aqui com o coração caloroso de esperança, não com pesar. Mas vamos agora à última observação de Jó. Versículo 5. Visto que seus dias estão contados, contigo está o número de seus meses. Tu a um homem pusestes limites, além dos quais não passará. Que humilhante. Homem tão vaidoso e tão arrogante, Deus botou um limite em você e daqui você não passa. Você que se acha forte, esperto, poderoso, daqui você não passa. Não há nada no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno que possa fazer você ter 1 minuto a mais aqui. Deus pôs um limite na sua vida. Quem pôs foi Ele. É para nos mostrar que Ele é soberano e nós não somos. Ele tem todo o poder sobre nossas vidas, nós não temos. Sabe quem decidiu o dia que você vai partir dessa terra? O Deus soberano e onipotente. Você acha que você com o seu bracinho vai poder impedir isso? Quem decidiu a soma de seus dias aqui na terra foi o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Será que você pode enganá-lo? Você não pode. Os dias estão limitados e contados. Em Daniel 5, o rei Belsazar, o homem mais poderoso do mundo, estava fazendo um banquete. Quando de repente uma mão começa a pintar com sangue algumas coisas que o rei não entende. E ele chama Daniel. Daniel, escreveram um mistério ali na parede. Revela. E sabe o que estava escrito naquela parede? Deus contou os teus dias, ó rei, e resolveu pôr fim ao teu reino. Há uma escrita de sangue em uma parede para nós. Deus contou os teus dias e vai pôr fim a eles. Nós não sabemos quando, mas nossos dias são limitados. Nós não somos eternos. Eterno, só Deus. Salmo 90. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós não somos deuses. Nós somos limitados. Essa é a vida. Voltemos agora ao versículo 3. Para entender, diante disso, o que é que Jó pede a Deus. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Jó está dizendo: eu sou frágil, sou pecaminoso, sou pesaroso, sou limitado. E tu me colocas num tribunal contigo, o Deus santo, poderoso e eterno. Meus irmãos, uma primeira reflexão aqui. Imagine que este é você nesse tribunal. E você não tem uma aliança com Deus.
Imagine se Deus olhar para você e disser: sim, você é frágil, limitado, pecaminoso, pesaroso, mas você está num tribunal diante de mim. E por que não haveria de estar? O fato de você ser frágil, limitado e pecaminoso diminui a sua ofensa diante de mim? Pelo contrário, aumenta. Você deveria ter reconhecido na sua vida que você era frágil e limitado, mas você não fez isso. Você agiu como se você fosse Deus, como se você fosse o rei da sua vida. Isso aqui não é um atenuante para a sua pena, não. É um agravante. E agora você está diante de Deus. E agora você vê quem é Deus de fato. Se você não tem uma aliança com Deus, que esse aviso ressoe nos seus ouvidos. Porque isso de fato vai acontecer. Essa indagação, ela não é desafiante para Deus, ela é desafiante para nós. Um dia, todos nós estaremos diante de um juiz, de um justo juiz, que é rápido em perceber a menor falta, que é santo para detestá-la com ira santa, que é justo para condená-la sem apelação e que é poderoso para puni-la sem oposição. Não ignore isso. Mas vamos tentar refletir por que Jó levantou essa questão. Jó tinha uma aliança com Deus. Ele não era um incrédulo. O que Jó está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: Deus, meus dias são tão poucos. Tem sido tão pesarosa essa vida. Ela é tão limitada. Me tira desse tribunal um pouco. É interessante notar que, alguns capítulos atrás, Jó estava batendo na porta do tribunal de Deus. Eu quero um julgamento, Deus. Eu sou inocente, Senhor. Deixa eu entrar no teu tribunal e provar que eu sou inocente. Aqui Jó começa a reconhecer como é pesado querer estar nesse tribunal. Ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Maneira um pouco nisso aí. Olha o versículo 6. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Que profissão maravilhosa é essa, o jornaleiro? Na verdade, o jornaleiro aqui é um exemplo de um trabalhador que recebe diária no Oriente Antigo. O jornaleiro, ele não tinha um vínculo empregatício, por assim dizer. Ele entregava os seus jornais, no final do dia recebia o seu dinheiro, comia o seu pão e dormia satisfeito. No outro dia, entregava os seus jornais, recebia o seu dinheiro, comia seu pão e dormia satisfeito. Já disse: eu só quero isso, Deus. Estou farto de males. Deixa eu ter um problema de cada vez. Deixa eu poder resolver meus problemas num dia e dormir tranquilo. Meus irmãos, nós não precisamos nos calar diante das angústias. Nós podemos nos abrir com Deus. Quem nos ensina isso é Jó. Nós acreditamos na soberania de Deus, no controle absoluto que Ele tem sobre todas as coisas, mas nós não precisamos ficar impassíveis diante da dor. Muitas vezes as dores da vida acontecem para que eu e você nos acheguemos a Ele, nos aproximamos dEle e dissemos: Deus, tem misericórdia de mim, me dá descanso, me deixe enfrentar uma luta de cada vez, Senhor. Estou cansado de acordar com 10 ou 15 coisas na minha cabeça. Me ajuda a enfrentar uma luta de cada vez. Precisamos reconhecer nossa fraqueza e nossa limitação para fazer isso. E precisamos ter fé em Deus. Olha a fé de Jó aqui. Ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha por trás a mão de Deus, e mesmo assim a quem ele pede compaixão e descanso? A Deus. Nós precisamos ter essa fé no coração. E aqui nós encerramos a primeira parte das reflexões sobre a vida. O sofrimento de Jó o levou a essas meditações sobre por que a vida é tão breve. Muitas vezes nós só pensamos disso quando sofremos mesmo. Enquanto nós temos muitas distrações, a gente não para pensar nisso. Mas aprenda com o sofrimento de Jó, meu irmão. Não espere que o sofrimento bata a sua porta para você aprender. Até se ele bater, você é um bem-aventurado. Triste mesmo é aquele que não percebe isso nessa vida e vai descobrir no povinho onde não há mais esperança, onde não há mais chance de mudar a sua postura. Ajunte tesouros nos céus. Essa vida é breve. Talvez hoje seja o dia de você chegar em casa e pensar: onde estão os meus tesouros? Quais são os meus tesouros? Não durma hoje sem refletir nisso. Jó agora vai refletir sobre a morte. É uma conexão necessária. Se a vida é breve, o que é que se vem depois da vida?
O que é que acontece? É porque a morte põe termo às nossas vidas. Versículo 7 ao 15, Jó vai tratar desse assunto. A Bíblia nos fala que a morte é nossa inimiga. O próprio Jó vai dizer que a morte é o rei dos horrores. Ele havia clamado pela morte, mas agora ele começa a refletir sobre quais são as consequências da morte em nossa vida. Versículo 7 ao 10, vamos ler. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Um, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? A primeira característica que Jó destacou da vida é que ela é frágil. A primeira característica que Jó destaca da morte é que ela é forte. Veja, aqui não estou dizendo que a morte é forte para Deus. A morte é forte para nós. Somos nós que não podemos escapar da morte. E aqui, em toda a sua poesia belíssima, Jó dá uma ilustração. Ele diz que para a árvore há esperança. Se um lenhador vem, derruba aquela árvore, o seu tronco permanece ali, aquela árvore vai crescer de novo. Ele nos fala no versículo 9, que se ficar só o toco na terra, ao cheiro das águas, ela dará ramos novamente como uma planta nova. A árvore renasce. É por isso que o lenhador experiente, ele remove até o toco. Se você deixar o toco, a árvore pode crescer de novo. Mas com o homem não é dessa forma. O homem, quando expira, pode cair a chuva que for por cima dele. Você pode pegar aquele corpo desfalecido e regar todos os dias. Ali não vai nascer mais nada. A ordem natural das coisas é que aquele corpo só vai se deteriorar, só vai apodrecer. É isso que nós somos. Para o homem natural, há mais esperança em ser uma árvore do que ser um homem desfalecido. A medicina ainda não descobriu um jeito de prolongar a nossa vida pela eternidade, nem de fazer um morto voltar à vida. Os faraós, em toda a sua riqueza, embalsamavam os corpos e mumificavam. As múmias estão lá até hoje e lá irão permanecer. O homem morre e expira. Aonde vai sua vida? Onde ele está? São perguntas que nós devemos nos fazer. Depois que ele morre, para onde ele vai? A morte é forte. Não podemos ignorar isso. No entanto, Jó também percebe que a morte é limitada. Glória a Deus. Começou a melhorar mesmo. Estava pesado, né? Começou a melhorar. Versículo 11 e 12. Olha a morte limitada aí. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim é o homem, se deita e não levanta. Eita, cadê a melhora? Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aqui ele continua a comparação. Para a gente ilustrar isso aqui melhor, imagina o seguinte. Choveu bastante em Campinas nessa semana, acho que foi na quinta. Geralmente, quando chove, ali perto do bar do Cuscuz, alaga. O pessoal tira foto, daqui a pouco está no WhatsApp de todo mundo. Vá lá, na sexta de manhã, onde está aquela água? Evaporou. Assim somos nós, como orvalho. Nós lemos um texto aqui nessa tarde que fala sobre isso. Nós somos como um orvalho, que evapora e seca. Mas olha o que ele diz no final. Agora vem a esperança. Vai ficar melhor, meu irmão. Olha aí no final, a parte B do versículo 12. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Outra versão diz, até que hajam céus. É porque tem um dia que o próprio céu será engolido pela eternidade. E nesse dia, os homens voltarão. Aqui Jó começa a revelar a sua doutrina da ressurreição. Olha só, Jó lá no começo da história. Na sala da EBD, da UMP, a gente tem falado muito sobre isso, que a revelação de Deus é progressiva. É como um botão de flor, que ela vai
abrindo. O botão estava assim com Jó. Depois é que vai vir Moisés sistematizando muita coisa, depois vai vir os profetas, depois é que vai vir Cristo, e aí o botão se abre. Nós vamos ter as cartas de Paulo explicando tanta coisa. Hoje você tem a rosa aberta. Jó tinha tão pouco. Jó tinha muito pouco da revelação. Mas ele era um homem conhecedor dessas verdades. Nós temos muito e conhecemos pouco. Jó tinha pouco e conhecia muito. Ele aqui começa a falar de ressurreição. Há um dia em que os mortos vão voltar. Como será isso? Versículo 13. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo, e depois se lembrasse de mim. O que Jó está dizendo é o seguinte: nessa vida, são tantas as amarguras, especialmente para ele. Acredito aqui que ninguém sofre como Jó sofreu. Todos nós temos a nossa luta, mas a de Jó foi caprichada. Quisera eu que tu desse um tempo, tu me encobrisse na sepultura, me escondesse na sepultura. Matthew Henry, puritano, dizia o seguinte: que Deus vê a sepultura como um baú, onde Ele guarda os seus tesouros para o grande dia. O salmista diz: preciosa é a morte, é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Jó está começando até a seguinte ideia em sua cabeça: quisera eu poder descansar dessa vida e ficar encoberto na sepultura por um tempo, para escapar de tua ira. E um dia tu lembrarias de mim e me chamaria de volta. Olha o desejo de Jó como é profundo. E olha o desejo de Jó como foi atendido em Cristo. Glória a Deus. Como eu quero encontrar Jó um dia e dizer: ó Jó, olha o que aconteceu, Jó. Glória a Deus. Está vendo aí? A tua esperança se cumpriu em Cristo Jesus. A morte, você ficou escondidinho lá. Você foi para lá se esconder. Todos os crentes, quando morrem, estão escondidos em Deus. A morte, para o ímpio, é esse vilão terrível, é o rei dos horrores. Para o cristão, é um inimigo derrotado. Nós montamos nele e somos levados para o braço do nosso noivo. Essa é a morte. O que os homens podem fazer contra a gente, meus irmãos? Os homens podem lhe perseguir, lhe caluniar, perseguir a igreja de Cristo, caluniar a igreja de Cristo, podem te torturar e, na pior das hipóteses, podem te matar. Até a pior das hipóteses para o crente é bênção. Se me matar, eu estou em Cristo. Era isso que Jó queria: se esconder da ira de Deus. Se você está em Cristo, você já está escondido dessa ira. Jó dizia o seguinte, que ele precisava ficar num lugar seguro. Não porque a ira de Deus estivesse sobre ele, como se ele não fosse um crente. Mas, na verdade, a ira de Deus derramada sobre os homens, ela nos atinge também. Se você é crente em Cristo Jesus, a ira de Deus não está mais sobre você. Mas Deus derrama a ira dele sobre esta nação pecaminosa e idólatra, isso lhe afeta. Ou não afeta? São as consequências do pecado. E Jó dizia: eu queria dar um basta nisso. Ah, se eu pudesse ficar encoberto na sepultura, para por fim ser liberto. Versículo 14, ele continua, no seu ápice de esperança. Morrendo um homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Alguns comentaristas dizem que a forma com que essa frase foi colocada para nós, ela nos indica uma dúvida. Mas, na verdade, o que originalmente queria dizer era surpresa. Como é? Morrendo o homem, ele pode tornar a viver? Sabendo disso, todos os dias da minha luta eu esperaria por isso, até que eu fosse substituído. A ideia é a seguinte: eu estou enfrentando essa luta aqui, mas com a esperança que um dia eu tornarei a viver, eu enfrentarei cada uma dessas batalhas até que o Senhor diga: tá bom, Jó, passa o bastão, outra pessoa vai pegar esse bastão. Essa é uma esperança. Outra versão nos fala que Jó ele tinha esperança no coração que houvesse uma mudança na sua situação. E de fato isso acontece no final do livro.
Mas Jó está falando aqui de morte, meus irmãos. A esperança de Jó não estava nessa terra. Nós podemos esperar muitas coisas aqui, mas as promessas infalíveis são aquelas da eternidade. O corpo de Jó estava se deteriorando, mas esse corpo seria restaurado. Filipenses 3, 20 a 21 nos diz: a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa era a esperança de Jó. A esperança de Jó é que a morte não teria palavra final sobre sua vida. John Owen, ele disse certa vez que o Evangelho pode ser resumido na seguinte ideia: o Evangelho é a morte da morte na morte de Cristo. Você entende isso? Você entende o quanto isso é esperançoso para nós? Quem é o maior inimigo do homem senão a morte que põe fim à sua vida? Mas Deus em Cristo derrotou a morte. O Evangelho é a morte da morte por causa da morte de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa vida aqui é frágil, porque a morte vem e acaba com ela. Cristo acaba com a morte e te dá uma vida eterna. Essa vida daqui é pesarosa, é pecaminosa. Cristo acaba com a morte e te dá uma vida santa e feliz na sua presença. Essa vida aqui é limitada, porque a morte põe termo à nossa vida. Cristo acaba com a morte e te dá uma vida ilimitada na presença de Deus. Eis o Evangelho, meus irmãos, a morte na morte da morte de Cristo. Essa era a esperança de Jó, sabendo de tão poucas coisas. E a sua? Você que sabe de tantas coisas, essa é a sua esperança? É isso que faz você acordar com bom ânimo? É isso que faz você dormir tranquilo e repousar sua cabeça no travesseiro? É essa a esperança? É porque Ele vive que você pode crer no amanhã? Que assim seja, meus irmãos. Vamos para o último versículo. Chamar-me-ia e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. Foi Deus que começou a boa obra em nós. E Ele irá terminar. A morte não termina essa obra. A morte é apenas um instrumento. E se a morte é um instrumento nas mãos de Deus, o que mais não seria? Qual é a tua aflição? Qual é a tua angústia? Ela é maior que a morte? Se ela não é maior do que a morte, ela também é usada por Deus para o seu bem. Porque até com a morte Deus faz isso. Não podemos temer a morte, não podemos temer coisa nenhuma mais. Em Cristo nós temos segurança. Jó anelava com esse dia que seria chamado. Nós também um dia seremos chamados por nosso Deus. Acabou a tua jornada, vem. Levanta-te, filho. Está pronto. Está pronto. As moradas que eu fui preparar tanto tempo atrás estão prontas. Vamos para casa. Que possamos ouvir isso do nosso Deus. Paramos por aqui. Do versículo 16 em diante, nós percebemos que Jó volta a ter um tom mais melancólico. Entenda. O pensamento de Jó ele não é reto. Ele é em movimento de curva. Tem hora que ele vai subindo e de repente ele desce de novo. Só que ele vai agindo dessa forma. Subindo e descendo, mas no fim ele encontra o ápice em Cristo. Vamos parar aqui no ápice, no topo, entendendo que nós podemos compreender essa esperança de Jó de uma forma muito mais viva e poderosa, porque Deus já nos revelou o Evangelho. Quais são as aplicações dessa reflexão para nossas vidas? A primeira delas é que não existe sabedoria sem refletir sobre a vida e sobre a morte. Quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Você precisa refletir nessas coisas. Jó é um livro de sabedoria, junto com Provérbios, Salmos, Eclesiastes. Ele é mais do que uma narrativa, ele é um livro de sabedoria. Quer ser sábio, meu irmão? Aprenda isso. O Salmo 90, versículo 12 nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio.
É impossível ser alguém sábio se você não sabe contar os seus dias. Como assim? Contar os nossos dias é saber que eu só tenho hoje. Não tenho um amanhã garantido. O bem que eu devo fazer quando? Hoje. Qual é o bem que você deve fazer que você está adiando? Qual é o perdão que você deve pedir e você está adiando? Você acha que você tem um amanhã? Você não tem. Deus pode lhe dar, mas hoje você não tem não. Faça hoje. Qual é o bem que você precisa fazer hoje? Olhe, no céu não haverá ninguém precisando mais de ajuda. Se você quer ajudar alguém, faça aqui ainda, viu? Lá ninguém precisa mais não. Ajude aqui. Qual é o pecado que você precisa se arrepender e deixar? Faça hoje. Ensina-nos a contar o nosso dia. Isso é sabedoria. Contar os nossos dias também indica que nossos olhos não estão só nessa terra. Eu trabalho, eu estudo, mas minha pátria não é daqui. Meus tesouros não são daqui. Meus tesouros são no céu. Se o seu tesouro for só daqui, ele vai apodrecer, viu? Ele vai apodrecer. Se o seu tesouro for no céu, ele está guardado. Invista lá. Não invista aqui, não. Aqui só o necessário. Refletir sobre a morte nos faz anelar o dia em que nós veremos a morte ser jogada no lago de fogo e estaremos com o nosso Cristo para sempre. Refletir sobre a vida e sobre a morte vai fazer você dizer: Maranata, ó vem Senhor Jesus, venha Cristo. Quando a gente se apega demais a essas coisas, a gente não pensa nisso. Conta-se a história que Filipe da Macedônia, o conquistador, ele pegou um dos seus escravos e disse: você só vai ter uma função. A sua função é chegar todos os dias diante de mim e dizer: você vai morrer. Diga isso todos os dias. Eu sou poderoso. Sou rico. Eu não quero me esquecer que eu vou morrer, porque senão virarei um tolo. Meus irmãos, que a palavra de Deus diga todo dia a você que um dia você vai morrer, para que você viva aquele dia na presença do Senhor, para que você aproveite aquele dia e para que você anseie pela eternidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Quer ser sábio? Reflita sobre a brevidade da vida e sobre a morte. Segunda questão: quando foi que esse conhecimento foi mais necessário para o nosso amigo Jó? No dia da angústia. Você percebe que Jó tinha muitas coisas em seu coração e muito conhecimento na sua mente. No dia da angústia, ele começou a processar tudo isso e foi amadurecendo, foi perseverando. Imagina se Jó não tivesse esse conhecimento da parte de Deus. Ele poderia ter naufragado. Ele poderia ter sido imerso pelo seu desespero. Meus irmãos, aprenda hoje. Talvez hoje você ainda não esteja numa aflição. Aprenda hoje. Não deixe para aprender na hora, não. Na hora talvez você não consiga. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe que ela se vá. Guarde no coração. Terceiro, nós precisamos enxergar aqui a luz de Cristo. Quem iluminou esse quarto escuro em que Jó se encontrava foi a luz de Jesus Cristo. Nós precisamos enxergá-lo aqui. Olha o versículo 7 ao versículo 9. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda não se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se não envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. A água de buqueirão não vai produzir novo nascimento em ninguém. Pode banhar essa pessoa na água de buqueirão. A água da vida produz novo nascimento. Jesus Cristo, a água da vida. Pode trazer um morto aqui. Temos mortos aqui nessa noite espiritualmente. Pode trazê-los aqui. A água da vida irá tocá-los. Se for da sua vontade, e ele frutificará. Onde havia morte, onde você falava e parecia que era uma parede dessa aqui, que não responde, ele vai responder, porque a água da vida vai produzir frutos. Meus irmãos, precisamos rogar a Deus que manda essa água. Não pare de orar pela conversão dos seus entes queridos, porque existe uma água que traz vida, é Cristo. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. A nossa esperança está em Cristo. A árvore tem esperança, eu tenho muito mais, porque eu tenho um Salvador.
e Ele pode salvar, e Ele fará. Ele não perderá nenhum dos seus. Ele jamais foi derrotado. Inclusive, Ele derrotou a própria morte. Hebreus 2, 14 e 15 nos diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha do império da morte, isto é, o diabo, e livrasse de todos os que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. Não tema a morte, nosso Jesus Cristo venceu. Em Apocalipse ele nos diz: eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Não tema a morte. A chave da morte está na mão do nosso Jesus Cristo, o nosso amado, o amado das nossas almas, aquele em quem confiamos completamente. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Não tema, nosso Salvador é maior. Que Salvador é esse que nós temos? Ele venceu a morte. Mas a última aplicação é para aqueles que não estão em Cristo. A vida é breve, a vida é frágil, a vida é limitada, a morte é forte, mais forte do que nós. Você vai enfrentar a morte sozinho. Pare de se distrair com as coisas do mundo. Esse é meu desejo para você. Não se distraia com as coisas do mundo. Perceba a poeira de morte que está em todas as coisas. Há uma sentença de morte sobre a sua cabeça. O homem que está condenado à morte, ele não deve desejar uma coca gelada. Ele não deve desejar uma cervejinha. Não deve desejar mulheres, divertimento ou dinheiro. Ele deve desejar salvação. Você deve desejar Jesus Cristo. Pare de desejar essas outras coisas. Você precisa de Cristo e só Cristo. Jó ficou de pé porque ele tinha a esperança em Jesus Cristo. Se você não atentar para isso, você será muito mais triste e miserável do que Jó foi nessa vida. Porque Jó hoje está na glória, meus irmãos. Nós nos encontraremos com ele lá. E você? Você que porventura está sem Cristo, qual será o seu destino? Um dia, lembra-se do versículo 3, você estará diante de Deus. E você dirá: mas Deus, eu sou tão pequeno e tão frágil, estou no seu tribunal. Ele vai dizer: sim, você está. Entenda uma coisa, a presença de Deus com Cristo do nosso lado é esperança. Mas a presença de Deus, você sozinho, sem Cristo, Deus vai ser o seu maior pesadelo. Você está em Cristo. Você está com Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em João. Evangelho de João, capítulo 11. Eu não vou perguntar nada a você. Quem vai perguntar é o próprio Cristo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Quem fez essa pergunta não fui eu, foi Cristo. Você crê nisso? Se você crê, você viverá. Se você não crê, você já está morto. Que a água da vida possa tocar em seu coração e fazer germinar vida nova e salvação nessa noite. Vamos ficar de pé para encerrar esse culto. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por esse tesouro tão rico que é a tua palavra, Deus. Nos dá um coração sábio, Pai. Ensina cada um de nós aqui a contar os seus dias, a ter sabedoria. Que nenhum dos teus filhos aqui nessa noite saia atemorizado com a morte, Pai. Mas saiam maravilhados com o nosso Salvador Jesus Cristo, que é maior do que a morte. Que Cristo glorioso que nós temos, Deus. Nos enche de amor e de temor a esse Senhor tão maravilhoso. Pai, que a tua água da vida toque
nesses galhos secos e mortos que estão aqui nessa noite, que ainda não te têm, Senhor. Que haja salvação. Que eles creiam em Ti e se arrependam dos seus pecados, Senhor. Para que eles não temam mais a morte nem a condenação. Para que eles sejam Teus filhos, Pai. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Nos abençoa e nos dá uma semana em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.